Olá amigos do Tao, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal falando sobre taoísmo e cultura chinesa. Sou o professor Gilberto e hoje vamos falar sobre algo muito simples, a simplicidade. Mais precisamente o poder da simplicidade. Porque, diferente do que se possa imaginar à primeira vista, quanto mais simples você for, quanto mais simples suas ações forem, maiores serão seus resultados e mais facilmente você vai obtê-los. Quer saber como? Fique conosco. A simplicidade é algo muito importante dentro do taoísmo. Ela faz parte dos 3 tesouros do Tao: simplicidade, humildade e benevolência. Tive a oportunidade já de falar a respeito disso em outro vídeo, vou deixar um card colocado aqui com o endereço desse vídeo, que eu recomendo que você assista porque é uma das bases assim muito importantes do taoísmo. E a simplicidade, ele é o tesouro no qual se assentam os outros dois. Tanto a humildade quanto a benevolência, eles partem do princípio da simplicidade. Então a simplicidade é o alicerce, é o básico do taoísmo que você pode ter. E a simplicidade nada mais é do que seguir as leis da natureza. É viver a vida segundo as leis da natureza. Como disse Lao Tzu no capítulo 19 do Tao Te Ching, ele nos aconselha isso: encontrando e abraçando a simplicidade, reduzindo o egoísmo e diminuindo os desejos. Então veja que a simplicidade ela tem a ver com o egoísmo e tem a ver com os desejos. Você sabe que os desejos é uma daquelas coisas que nos seguram nesse plano de existência. É uma das coisas, uma das âncoras que nos seguram nesse plano de existência, né? O desejo gera apego e o apego nos amarra. E o egoísmo, ele faz exatamente isso. Ele é outra amarra que segura a gente. E tudo isso é o contrário da simplicidade. Quanto menos desejos você tiver, quanto mais simples a sua vida for, melhor vai ser para você. Mais fácil para você lidar, mais fácil para solucionar problemas, melhor a sua vida vai ser. Veja que a natureza por si mesma ela é muito simples. Né? Apesar de que você verificar os organismos, os sistemas, o funcionamento da natureza, ela é assim intrinsecamente assim complexo, mas se você olhar de modo mais amplo, a inter-relação entre as coisas, o modo como aquilo funciona, ele é muito simples. Então uma fruta, né, uma mangueira, ela dá mangas. As mangas que caem quando maduras, né, são comidas pelos pássaros ainda na árvore. Quando caem, são comidas por outros animais. As que não são comidas, elas se decompõem, voltam à terra na forma de humus, ou então ela brota e cria uma nova mangueira. Então não existe desperdício, não existe nada acima do que é necessário. Assim como os animais que se alimentam dessas mangas, eles vão comer o que for necessário e vão deixar o resto lá. Né? Apenas o que é necessário. Essa é uma dos mecanismos de funcionamento da natureza. Daí sua simplicidade. Então nós temos que ver o seguinte: o que é necessário para nós? Né? Nós somos seres humanos, não somos animais, então nós temos necessidades intelectuais, necessidades estéticas, necessidades espirituais. E nós vamos precisar então de ciência, de arte, de religião, de muitas outras coisas. No entanto, nós temos sempre que ver qual é a real necessidade que nós temos dessas coisas todas. Né? Não vamos viver só de comer, dormir, isso é sobrevivência. O ser humano precisa de coisas a mais, porque ele é capaz de coisas a mais.
O ser humano é capaz de autoconsciência, é capaz da consciência do absoluto, é capaz de buscar outras coisas. Então nós temos necessidades a mais do que simplesmente a sobrevivência. Só que essas necessidades também têm que ser limitadas ao que é realmente, o que é real, né? O que realmente é necessário para nós. Eu, no meu trabalho, na minha atuação, na minha vida, eu preciso muito de livros, né? O meu trabalho todo é baseado nisso. Então, eu tenho muitos livros, tenho milhares de livros. Agora vejam, decoradores de interiores, muitas vezes eles decoram a casa de alguém, colocam uma estante bonita na sala e vão até os sebos e compram livros por metro linear. Veja bem, livros encadernados em couro, com escrito em dourado, né, gravado, ótimas condições, livros lindos. Mas os sebos pegam livros que são dessa qualidade e que muitas vezes não tem muito apelo pelo seu conteúdo, né, porque é uma literatura, às vezes, que não tem muita saída no sebo. E eles pegam esses livros e eles vendem por metro linear. Então o que acontece? O decorador de interiores vai comprar esses livros por metro para poder encher a estante. Então eu tenho 3 prateleiras de 1 metro. Então eu vou comprar 3 metros de livro e vou encher as estantes. Fica tudo muito bonito, mas ninguém está lendo aquilo. Aquilo não é uma fonte de cultura. É simplesmente uma decoração. Então perceba, o livro é uma coisa extremamente importante. Ele moldou a civilização humana. Tá? Tudo que nós temos hoje aqui se deve à escrita, se deve aos livros. Eles preservaram o conhecimento, ampliaram o conhecimento e o passaram para novas gerações. Né? Você pode ler hoje escritos de 500, 600, 1000 anos atrás. Então é muito importante o livro. E, no entanto, eles usam apenas como decoração. Agora, você gostaria de ter 10 livros na sua estante que você leu e que você gosta? Ou você gostaria de ter 100 livros que são bonitos? Né? Essa é a diferença. A simplicidade é isso. É você ter coisas que são realmente valiosas para você, são coisas que realmente aumentam a sua expressão como ser humano, aumentam a sua espiritualidade, o seu senso de estética, a sua vida. É como você colocar um quadro de Picasso original na sua parede, né? Mas você detesta o Picasso. Então o que acontece? Você coloca lá porque fica bonito, porque ostenta, né? Pode até ser um investimento, tá? Mas não é uma real necessidade de você ter o Picasso. Às vezes um quadrinho, né, que a sua mulher pintou em tempos antigos, como eu tenho aqui, é muito mais interessante de colocar do que o quadro do Picasso. Tá? Muitas vezes as pessoas nem conhecem literatura, não conhecem arte, e compram porque é da moda, ou o pessoal está falando bem, então eles vão lá e colocam essas obras de arte, essas coisas para decoração. É necessário? Não é melhor você colocar alguma coisa que você comprou numa viagem como decoração? Então tudo isso tem que ser pesado, né? Tudo isso leva à simplicidade, porque veja, você vai comprar uma obra de um autor conhecido, né, uma estátua, uma estatueta de um escultor conhecido, você vai pagar um dinheiro muito maior do que se fosse uma coisa bonita, mas simples. Né? Então precisa ver se você gosta realmente, né, se você gosta do Rodin, da obra do Rodin, e você tem um busto feito pelo Rodin, maravilha, porque você gosta dele. Então você entende, o problema não é o valor da coisa, é a sua necessidade dela. Eu amo Rodin, queria muito ter uma obra dele. Aí você vai, economiza tal e compra um busto lá feito pelo Rodin. O que vai acontecer? Aquilo satisfez uma vontade sua, uma necessidade sua. Ok, não tem problema nisso. Então perceba, ser simples não é ser um mendigo.
não é viver embaixo da ponte. Tá? Ser simples é suprir as suas reais necessidades. E aí vem uma coisa muito importante: quais são as nossas necessidades? Até que ponto nós temos desejos que não fazem parte da nossa real necessidade? É uma coisa que a gente tem que refletir todos os dias. Toda vez que você vai comprar uma coisa nova, você tem que ver: eu tenho necessidade disso? Né? Se você tiver uma compra de momento, deixa para o dia seguinte. Aí esfria essa necessidade de compra, ela vai esfriar. Se for uma real necessidade, no dia seguinte você ainda vai querer aquilo. Caso no contrário, no dia seguinte você vai falar: nossa, ainda bem que eu não comprei aquele negócio. Isso acontece bastante. Então isso é uma coisa para se pensar. Outra coisa, por exemplo, outro exemplo. As pessoas no Brasil precisam de automóveis. Infelizmente, nosso transporte público, né, precário é pouco para dizer, né, sobre ele. Então as pessoas precisam de um automóvel para ter mais comodidade e tal. Agora, que carro você precisa? Né? Você precisa de um carro que caiba a sua família, que seja seguro, que seja confortável, que leve você aonde você precisa e que cumpra a sua necessidade. Né? Mas você precisa de mais que isso. Você precisa talvez de um carro importado de R$500 mil. Será que isso é necessário? Não tem carros extremamente luxuosos por 200, por exemplo. Veja, não estou falando para você andar com um mob básico de entrada, né? Porque, não, vou ser simples. Não é isso. Né? Você pode ter conforto, pessoas começam a avançar na idade, né? Eu penso muito nisso. Começa a avançar na idade, você precisa de um carro mais confortável, um carro mais tranquilo, mais seguro, né? Com câmbio automático, com direção assistida, com ajuste do assento elétrico. Você precisa ter umas comodidades a mais. Tá? Isso não é problema. Não é problema. O problema é o seguinte: existe um carro que te supre isso por 150 mil, você não precisa de um carro de 500 mil. Essa é a diferença. Tá? Porque entre o que você precisa de qualidade e o acima, a ostentação, né, existe uma diferença muito grande. Então você pode comprar uma camisa polo, né, de 250 mil, que não é esse caso, tá? Mas de 250 mil, uma camisa polo de excelente qualidade. E existem camisas polo de R$1.000. Será que a qualidade de R$1.000 é tão acima da qualidade de 250? 250 é uma excelente camisa, uma excelente qualidade. Será que de R$1.000 vai ser mais? Ou ele vai ter um símbolozinho, uma marquinha, um tchan aí que vai aparecer para todo mundo? Né? Você está comprando aquele produto para você, ou você está comprando um produto para os outros? Um carro de 500 mil, a camisa de R$1.000, é uma coisa que você está comprando para os outros verem e falarem: nossa, olha só aquele cara. Tá? Isso não é a sua necessidade real. Então a necessidade real não é comprar porcaria, é você ter aquilo de qualidade que supra a sua real necessidade. Né? Então, se você pegar o contrário da simplicidade, vai ser o quê? Vai ser a ostentação. Ostentação, e isso leva ao desperdício. Veja, existe uma lei fundamental na natureza. Não existe desperdício na natureza. Tá? Não existe desperdício. O homem é o único que desperdiça as coisas. Né? Que compra mais comida do que pode comer, depois joga fora. Que enche mais o prato no restaurante do que pode comer e depois joga fora. Que compra uma quantidade de sapatos que nunca vai usar na vida. Então cuidado com isso. Tá? Sempre que você comprar uma coisa e você perceber que aquilo é para os outros e não para você, você não está sendo simples, você está fora do tal. Quanto mais simples, mais dentro do tal você está. Quanto mais você suprir suas reais necessidades, mais você estará dentro do tal. Então você não precisa de coisas baratas, você precisa de coisas que sejam adequadas ao que você quer. Você quer uma camisa bonita, você quer um relógio bonito, não tem problema nenhum.
né? Mas o relógio precisa ser de ouro cravejado de brilhantes. É complicado isso, né? E é isso que a gente tem que refletir. É isso que a gente tem que refletir. Então aquilo que ainda está funcionando para nós, a gente se mantém, né? Eu tenho um liquidificador com mais de 25 anos, que foi presente de casamento. Ele ainda funciona. Ele está atendendo às minhas necessidades, então ele está lá. Ok? Tem um outro canal, Vídeo Longevidade, e eu falei sobre o suco da fruta da Ora Pro Nobis, né? É um canal mais voltado para coisas naturais e terapias alternativas, essas coisas. E eu falei sobre o suco da fruta da Ora Pro Nobis, que pouquíssima gente conhece, né? E eu usei uma centrífuga que deve ter uns 40 anos, no mínimo, né? Mas ela funciona, ela atende meus benefícios, né? Ela atende, dá os benefícios que eu necessito. Então, no momento em que ela tiver problema, ou no momento em que eu precisar de algo a mais, de repente sai uma centrífuga que descasca, descaroça, aproveita o bagaço e faz a compostagem direto com o bagaço. Ok, de repente pode ser interessante para mim. No momento, minha real necessidade é atendida por esse aparelho. Não tem problema. Eu não preciso de um aparelho mais forte, maior, mas não tem necessidade, tá? Então, se você comprar um outro aparelho mais forte, você vai ter um desperdício, né? A título de curiosidade, as pessoas que usam Word, eu uso o Word aqui no computador para escrever texto, né? Processador de texto. Tanto o Word como outros softwares de computador, em média, as pessoas usam 20% dos recursos. Você percebe? 20% dos recursos. Então você precisa atualizar ele se você tiver realmente em vista alguma coisa melhor na próxima versão. Caso contrário, o meu Word aqui é o 2019, né, porque eu usava um 2013, estava ótimo para mim. Aí ele não é aceito mais, eu peguei o 2019. O meu Corel também é 2019, é original, mas é 2019. E ele atende perfeitamente, não preciso atualizar. Real necessidade. Ok? Real necessidade. Então, tudo que implica ostentação é uma coisa que você compra, que você usa, que você mostra para os outros e não para você. Não é a sua real necessidade. E sempre que você pensa nesse tipo de coisa, ou na ostentação, ou naquele consumismo de comprar sempre uma coisa nova, né, haverá um desperdício. Haverá um desperdício. Você tem um iPhone 14, você precisa do iPhone 15? Não sei. Né? Não sei. Você precisa de um iPhone? O Android não consegue dar conta, né? Existem aparelhos Android extraordinários. Será que ele não é suficiente? Você precisa ter uma maçãzinha? Então, são todas coisas que precisa ver. Né? Geralmente as pessoas que falam muito em pobreza e tal, dos pobres, porque são contra os ricos, aí você vai ver a pessoa, ela tem MacBook, ela tem iPhone, ela tem tudo coisa de grife. Né? Carrinho importado, tudo coisa de grife. Então, como é que é esse negócio aqui? Simplicidade começa aqui, com você. Né? Lembre-se que tudo começa com você. Então tem que ser a sua real necessidade. Fora com ostentação, fora com desperdício. Você não pode ter desperdício de coisas. A simplicidade ele é o caminho natural para seguir o Tao. No capítulo 20 do Tao Te Ching, o Lao Tzu nos diz: para quem deseja possuir o mundo e age para isso, vejo, não conseguirá. Por isso o homem sagrado elimina o excesso, elimina a opulência, elimina a complacência. Então veja, quem deseja possuir o mundo e tenta, não vai conseguir. Porque não é assim que funciona. Né? O homem sagrado, que no caso é o homem superior, o ser superior, né, que segue o Tao, ele elimina o excesso, elimina a opulência e elimina a complacência. Então elimina o excesso, não tem desperdício. Elimina a opulência, porque ele é simples, ele não está ostentando. Né? A opulência leva à ostentação. É basicamente isso.
Então ele elimina o excesso, elimina a opulência e elimina a complacência. Complacência é quando você faz algo para os outros, porque os outros vão gostar, porque os outros querem, né? É sempre que você faz isso aqui é para os outros. Então veja, você está suprindo a sua real necessidade, mas como disse aquela passagem anterior do Tao Te Ching, sem egoísmo, né? Também simplicidade aqui, real necessidade também não é egoísmo, tá? Você pode ter a generosidade, mas você tem que suprir as suas necessidades, as suas reais necessidades. Isso é basicamente o mandamento principal da simplicidade. Vou dar mais 2 exemplos e a gente já resolve essa questão, né? O primeiro é televisor. Televisor hoje vocês sabem que os preços caíram e os televisores aumentaram. Então você pode colocar um televisor de 75 polegadas na sua casa, né? Ele tem mais de 1,5 metro de largura. Você vai pode colocar um televisor desse na sua casa e tal, faz um monte de prestação? Pode. Agora, você tem uma sala de 4 a 5 metros de distância da TV para você colocar o sofá? Né? O sofá teria que estar uns 4, 5 metros de distância da TV para a TV ficar desse tamanho. Não sei se vocês sabem, pesquisem aí no Google, existe uma tabela de distância da TV para o tamanho da tela. Não é porque você pode comprar uma de 70 polegadas que você vai comprar e depois sentar na frente dela, né? Eu já não gosto eu gosto sempre de cinema, eu sempre gostei muito de cinema, eu nunca gostei de sentar lá na frente. Tinha amigos meus que iam lá para a frentona, eu não gosto disso. Eu gosto de sentar mais atrás e ter uma visão total da tela, né? Se você senta muito perto da tela, você fica se procurando, vendo o que está acontecendo, né? É isso que vai acontecer com uma tela de 70 polegadas numa salinha de 2,5 metros de largura, né? Você vai ficar grudado na tela, você não vai perder aquilo. Então isso é o quê? Desperdício. Você tem uma TV de 70 polegadas que você não usufrui da qualidade total da imagem porque você fica muito perto, você está procurando as coisas. Então você tem que ter algo que seja condizente com a sua sala. Percebe? Mesmo que você tenha dinheiro para comprar de 75 polegadas, não é esse o problema. O problema é você ter a sua real necessidade. Um último exemplo que eu acho assim muito interessante, quando teve aquela crise imobiliária em 2008, né, 2008, 2009, que quebrou o sistema imobiliário de hipoteca dos Estados Unidos e gerou uma crise no mundo inteiro. Um pouco antes dessa crise, eu vi uma matéria na TV em que as pessoas, a moda lá era fazer mansões. E aí o cara derrubava a casinha dele de 4 quartos, porque as casinhas lá são assim, né? 3, 4 quartos. Então você derrubava lá a sua casinha de 4 quartos, construía uma casinha com 8 quartos, né? Já é uma mansão. Aí o vizinho via isso, derrubava a casa dele e construía uma casa com 10 quartos. Aí o outro vizinho via essas mansões aí e construiu uma casa com 12 quartos. Parece brincadeira, mas é isso. Eu vi a matéria, eu não acreditei no que estava acontecendo. Inclusive entrevistou um casal que não tinha filhos, né? E eles tinham uma mansão de 15 quartos, ou uma coisa assim, né? E eles já estavam querendo demolir para construir uma maior, né? Porque o vizinho lá tinha uma maior. Olha o nível, isso é praticamente uma insanidade já, né? Então aí o que aconteceu? Todo mundo pegando hipoteca e tudo mais, né? E mais outros problemas que houveram, então deu com os burros na água o negócio. Mas vejam, isso é uma ostentação maluca. Maluca. Então a simplicidade não é morar no barraco se vestir de trapos. Simplicidade é cumprir, né, as suas reais necessidades. Tá? Não é ser um mendigo, é não ter ostentação, não ter desperdício. Eu acho que isso é o fundamental da simplicidade, né? Inclusive na capa do vídeo eu coloquei um clips, porque eu acho que o clips é o símbolo máximo da simplicidade. Ele é só um arame dobrado
que você prende papel e tem 1000 outras aplicações. Todo mundo sabe como funciona, né? Você pode fazer um monte de coisa com clips. Então veja, a simplicidade é fruto da simplicidade. Tudo bem? Então o vídeo de simplicidade já ficou longo demais, né? Para falar da simplicidade, eu acho que eu não fui muito simples, mas se eu fosse simples não poderia passar essa mensagem toda. Então verifiquem em volta o que vocês têm, o que vocês não usam, doem. Lembra do desapego? Tem um vídeo de desapego também, vou deixar o card aqui, um vídeo sobre desapego. Então veja o que vocês não usam e na hora de adquirir coisas novas, a hora de querer coisas novas, verifique se está cumprindo a sua real necessidade ou se é uma ostentação, né? Se você está comprando para os outros verem, para ficar bom na fita, esse tipo de coisa. Tá? E procurem viver então com bastante simplicidade, que é o primeiro tesouro do Tao. Até o próximo vídeo então, muito obrigado pela sua presença. Não deixe de colocar o seu like, o seu comentário no vídeo e vamos seguindo nossa trilha para o Tao.